Olá, seja bem-vindo ao canal. Hoje nós vamos aprender como estimar a análise de correlação canônica utilizando a linguagem R no RStudio. A análise de correlação canônica permite mensurar o grau de relacionamento linear existente entre dois conjuntos de variáveis. Um conjunto de variáveis pode ser definido como variáveis independentes e outro como variáveis dependentes. É necessário que esses dois conjuntos tenham uma relação de dependência e independência. Nós vamos então utilizar o banco de dados Reticle, que é o banco de dados do livro de RefJunior e outros autores de 2009, Análise Multivariada de Dados. Após você criar seu projeto e inserir nesta pasta do projeto o seu banco de dados e o script, ambos estão disponíveis aqui na descrição do vídeo, você deve clicar em Importar e From SPSS. Clicar em Browse, localize o seu arquivo, reticle.save. Então você deve localizar esse, reticle.save. O nome eu vou apenas escrever em letra minúscula, para ficar mais simples. E vou clicar em Importar. Nós temos as variáveis x1 até x14 e temos a descrição de cada uma delas em inglês. Aqui no seu script você tem a descrição em português. Nós vamos utilizar os pacotes CCA e CCP, então você deve executar as linhas 29 e 27 para instalar esses pacotes. O primeiro permite executar a análise de correlação canônica, enquanto o segundo permite que executemos o teste de significância das cargas canônicas. Após executar a instalação, você deve carregar os pacotes na memória do seu programa. Vou executar a linha 29 e a linha 30. Lembrando, na análise de correlação canônica, nós precisamos de dois grupos de variáveis que têm uma relação entre eles de dependência e independência. Então, nesse caso, as variáveis independentes são velocidade de entrega, nível de preço, flexibilidade de preço, imagem do fabricante, serviço geral, imagem da equipe de vendas e qualidade do produto. Essas variáveis vão influenciar as variáveis dependentes, que é a x9 e 10, que representam o nível de uso do cliente para o cliente e o nível de satisfação. Devo criar então uma matriz X formada pelas minhas variáveis independentes, que estão na coluna 2 a 8 do nosso banco de dados. Então, coluna 2, está em dúvida, basta passar o mouse aqui que aparece, coluna 2, tá? Até a coluna 8. E devemos criar também o grupo de variáveis dependentes, que eu vou chamar de Y. Então, com uma matriz, dentro de Reticle, eu vou pegar todas as linhas, então por isso que antes da vírgula está vazio, e após a vírgula eu coloco as colunas que eu desejo. Eu quero uma sequência de 10 a 11. E para X eu tenho uma sequência de 2 a 8. Vou executar as linhas 14 e 18. Iremos ter X e Y. Basta pedir class X, que você verá que ele também é um objeto do tipo matriz. Uma das pressuposições necessárias para a análise de correlação é que os vetores de variáveis dependentes e o vetor de variáveis independentes sejam correlacionados, ou seja, não sejam independentes uns dos outros. Caso contrário, não faz sentido a análise. Nesse caso, então, podemos visualizar ou analisar a matriz de correlação entre as variáveis x e as variáveis do grupo y. Para tal, vamos utilizar a função matcor para obtermos a matriz de correlação e vamos salvar no objeto correl. X é o grupo de variáveis independentes e y é o grupo de variáveis dependentes. Vou executar, não apareceu nada, mas criou um objeto aqui, lista de 3. Você pode clicar e analisar. Aqui então nós temos as correlações das variáveis x dentro do grupo das variáveis x, então é 7 por 7, são 7 variáveis,
dentro do grupo Y, são duas, então 2 por 2, e a cruzada x e y. Podemos visualizar isso facilmente por meio da função image.matCore. Vamos executar. Nós temos, nesse caso, então 3 figuras. Perceba que quanto mais azul e quanto mais vermelho, maior a correlação negativa e positiva. Essa ilustração permite que observemos a correlação predominante, que tende ao vermelho, no diagrama Cross Correlation, o que indica que os dados são, de certa forma, adequados ao nosso método e podemos prosseguir com a análise. Caso deseje, você pode obter os valores exatos e visualizar a matriz de correlação numericamente. Para isso, basta utilizarmos o nome do objeto que salvamos, que é o Corel, cifrão, e irá aparecer os 3 listas incluídas dentro do nosso objeto. A matriz de correlação das variáveis do grupo X, do grupo Y e a cruzada. Basta clicar e executar. Então, temos aqui os valores exatos da correlação. Podemos pedir então para o próximo, Corel, cifrão, Y, e para Corel XY, que é a cruzada. Perceba que aqui ficou um pouco maior, mas basta você empurrar e executar novamente. Então vai ficando mais na mesma, vai ficando melhor organizado. Supondo que nossos dados sejam adequados, podemos obter a nossa correlação canônica entre os grupos de variáveis dependentes e independentes. Para isso, iremos usar a função CC. X é uma matriz numérica contendo as coordenadas x ou as variáveis explicativas ou independentes. Y também é outra matriz contendo as coordenadas y, as variáveis dependentes. Então, perceba que para que a função execute a operação apropriadamente, os elementos x e y devem ser do tipo matriz. Por isso que definimos aqui acima as matrix, ou seja, como uma matriz. Feito isso, já carregamos o pacote, podemos executar a função, que vai salvar essa correlação canônica dentro desse objeto. Vou executar a linha 52, apenas clicando na linha e clicando em executar. Executou aqui, nós temos um objeto que é uma lista de outros 5. E dentro deles nós vamos ter a correlação, os nomes, os coeficientes para x, os coeficientes para y e os scores, que também será uma outra lista. Vamos um por um aqui. Primeiro, os nomes dos objetos salvos, nada mais é do que nós vimos ali anteriormente. O core armazena os valores da correlação canônica. Names é uma lista contendo o nome dos indivíduos e das variáveis que serão usados em representações gráficas. Xcof são os coeficientes estimados para as variáveis da matriz X. Ycoef são os coeficientes estimados para as variáveis da matriz Y. E scores é uma lista contendo as coordenadas individuais e das variáveis. Na lista scores, temos armazenados os objetos xscores, yscores, core x, xscores, core y, xscores, core xy-scores e core yy-scores. Para visualizar isso, basta abrir aqui. Então, terá todos esses objetos. Primeiramente, podemos obter a correlação canônica entre as variáveis. Nesse caso, nós temos uma matriz X formada por 7 variáveis que nós criamos e uma Y formada por 2, de ordem 2 por 2. Então, quantas correlações canônicas nós teremos? Apenas 2, que é formada pela menor dimensão. Nesse caso, a menor dimensão é da matriz Y, que é 2. Para obtermos as correlações canônicas, basta executar a linha 56. Dentro do objeto CCYX, salvamos a correlação dentro dessa variável v.ca. Então, v para visualizar,
basta digitarmos v.ca ou executar a linha 58. Temos a mesma informação. O 0,9369 é a correlação entre a variável canônica U1 e a variável canônica V1, que é 0,93. E o segundo, 0,51, é a correlação entre a variável canônica 2, U2, que é aquela para as variáveis independentes, e V2 para as variáveis dependentes, que é 0,51. Teremos apenas essas dois pares de correlação, porque y é formado apenas por duas variáveis. Caso y tivesse três variáveis e o grupo x continuasse com 7, então aí sim poderíamos ter três pares de correlações canônicas. Não é y que determina o número de pares de correlação canônica, é o grupo de menor dimensão. Se x fosse 2 e y fosse 7, teríamos da mesma forma dois pares de correlação canônica. Podemos representar a correlação canônica em um gráfico. Bar plot é a minha função. CCYX é o objeto que está armazenando a correlação. E aqui podemos utilizar xlab, ylab para nomear os eixos x como dimensão e o y como correlação canônica. Aqui incluindo os limites de y de 0 a 1, a correlação, e este outro argumento de nomes, de 1 a 2. Nós temos de 1 a 2 a dimensão, a correlação canônica e a escala. É apenas uma forma de visualizar no caso que você tenha muitos pares de correlação. O número de variáveis canônicas ou variáveis latentes será igual ao número de variáveis do conjunto de menor dimensão. Nós já tratamos disso. Contudo, da perspectiva estatística e significância, esse número pode ser menor ainda. Pode ser que as minhas duas variáveis, apenas uma, seja estatisticamente significativa. Para isso, nós podemos utilizar uma série de testes, que são testes multivariados. Primeiramente, nós vamos usar estas funções. É a mesma função, os mesmos argumentos. O que muda é aqui no final que você vai definir de forma diferente qual estatística estaremos utilizando. Para isso, os testes necessitam, primeiro, ρ, nada mais é do que a correlação. N é a dimensão do nosso banco de dados, dimensão 1, ou seja, o número de linhas. Então, N é o número de linhas, ou o número de observações. P é a dimensão da minha matriz X, mas na coluna, ou seja, o número de variáveis. Então, coluna, aqui, então eu tenho 1, 2, 3, 7. E o Q é a dimensão de y, também na coluna. Então, 1 é a dimensão considerando a linha, e 2 é a dimensão considerando a coluna. Vamos executar todas elas. Então, criou os objetos aqui. Percebe, então, que N é igual a 100, que é o número de observações. P igual a 7, que é o número de variáveis na minha matriz X. Q é igual a 2, que é o número de variáveis dependentes na minha matriz Y. Para que isso? Simplesmente para que não tenhamos que digitar manualmente. Para que possamos executar os testes de significância, executemos a linha 69, 74, 75 e 76. Nesse caso, então, podemos digitar o valor aqui, 100, que é o número de observações, caso você não sinta-se à vontade com essa rotina, não é necessário, basta substituir pelo respectivo valor. Temos aqui o resultado. Vou substituir por N, porque você pode aproveitar esse script para qualquer banco de dados. Então, se você mudar o banco de dados, automaticamente
Se seu número de observações não for 100, automaticamente você terá um valor diferente aqui quando executar. Então isso permite que você replique de forma mais rápida seu trabalho. Então executamos todas. Aumentar a janela. Nós temos os testes, utilizando aproximação. Então todos eles utilizam aproximação. Do conjunto 1 a 2, do par canônico 1 a 2, temos o valor da estatística, Wix lambda, lambda de Wix, o valor f aproximado, os graus de liberdade no numerador e denominador, e o p-valor. Podemos observar então que o p-valor é significativo em todos os testes ao nível de 1% de significância, porque o p-valor é menor do que 1%. Se é significativo, rejeitamos a hipótese nula do teste, que é não significância do par canônico. Assim, nesse caso, nós temos dois pares canônicos e, estatisticamente, os dois pares também são significativos, o que implica que podemos continuar nossa análise analisando esses dois pares. Então, essa é a inferência. Após estimarmos as funções canônicas, podemos usar a função compute para obtermos as cargas canônicas. Eu tenho um objeto que eu vou criar de nome loadings. Compute é o nome da função. X é o conjunto de variáveis independentes. Y, o conjunto de variáveis dependentes que criamos no início e que está disponível no início desse script. E CCYX é esse objeto que armazena os valores que calculamos para a análise canônica. Executando. Então, como eu estou salvando no objeto, não tem resultados aqui, mas ele está aqui. Então, é uma lista de 6 outros. Podemos exibir, então, as cargas canônicas. Então, vou pedir para executar loadings de 3 a 6. Então, 3, 4, 5, 6. Run. Expandir. Core x, x-scores. Então, é a correlação entre a variável x, 1, por exemplo, e a variável canônica obtida pela combinação linear das variáveis x. Correlação 0,76 negativo. E aqui eu tenho a correlação da variável x1 com a variável canônica 2, obtida pela combinação linear das variáveis x, do conjunto x. Tenho aqui a correlação entre y e x, então tenho apenas duas variáveis y, 9 e 10, e sua correlação com a variável canônica para as variáveis dependentes, que nesse caso foi igual a menos 0,85 para a primeira variável canônica e menos 0,20 para a segunda. Temos então agora cruzado então, a variável x com as variáveis canônicas obtidas pela combinação linear de y e y com apenas y. A correlação da variável y com a variável canônica obtida pela combinação linear dessas variáveis de y. Em alguns livros nós vemos a variável canônica obtida pela combinação linear de x como u. Então, nesse caso, nós teremos u1 e u2. E a variável canônica, ou as variáveis canônicas obtidas pela combinação linear das variáveis dependentes, como v1 e v2. Então, aqui seria a correlação de y com v1 e v2. Aqui é a correlação das variáveis x com v1 e v2. A correlação das variáveis y com u1 e u2. E aqui seria a correlação das variáveis x com u1 e u2. Podemos analisar também a proporção da variância total explicada por cada uma das variáveis canônicas. Então, UK, na realidade, eu terei 1 e 2. E a proporção da variância total explicada para VK. Vamos executar. E 107.
O que estamos fazendo nesta fórmula? Primeiramente, obtendo as cargas canônicas, elevando ao quadrado e somando todas as cargas canônicas, dividindo pela dimensão de x2, ou seja, pelo número de variáveis, e multiplicando por 100. A mesma coisa para a proporção da variância total explicada para v. Estou obtendo as cargas canônicas para y, elevando elas ao quadrado, somando e dividindo pelo número de variáveis do conjunto y, multiplicando por 100. Print para u. Como nós temos duas variáveis canônicas, teremos dois valores. Analisando para u. Como são duas variáveis canônicas, eu tenho dois resultados. O que esse resultado indica? Indica que a variável canônica U1, a primeira, explica 27,61% da variância original do grupo das variáveis independentes. 8,22 indica que a segunda variável canônica, U2, explica 8,22% da variância original do grupo. Por outro lado, podemos obter então um print para a proporção da variância total estimada para D, ou seja, eu estou tratando agora do grupo Y. Obtenho dois valores, V1 igual a 85,46 e V2 igual a 14,53. Ou seja, isto é a proporção da variância total explicada pela variável canônica V1 e pela variável canônica 2 da variância original do grupo de variáveis dependentes. Primeiro par, U1 e V1, sempre possuirá, por construção, um valor maior para a variância explicada do que o segundo par, que já reduziu para 8 e 14. E assim seria se eu tivesse um terceiro par, seria menor que o segundo, e assim sucessivamente. Eu tenho a minha correlação canônica, basta elevar ao quadrado. Criar um objeto novo e exibir. Tenho dois valores novamente, porque eu tenho dois pares canônicos. O R² 1, ou seja, entre os dois primeiros pares, V1 e U1, foi de 0,87. E o R2 canônico para o segundo par, ou seja, U2 e V2, foi de 0,26. Esse valor indica, então, que 87,78% da variância da primeira variável canônica V1 é explicada pela primeira variável canônica U1. Para a segunda variável canônica dependente, temos que a segunda variável independente explica 26,01. Podemos utilizar também o índice de redundância, que fornece uma medida que sintetiza a capacidade das variáveis independentes explicar a variação do conjunto de variáveis dependentes. Esse índice vai ser calculado para cada variável canônica e utiliza a quantidade da variância da variável canônica dependente explicada pela variável canônica independente, que é o quadrado da correlação canônica, ou o R canônico, que acabamos de ver, e a proporção da variância total explicada por cada variável canônica. Veja que nessa porção da fórmula nós temos exatamente a proporção da variância total explicada, exceto retirando o 100. Enquanto a segunda parte, nós temos o R2 canônico. Então, o índice de redundância é uma forma de combinar essas duas informações. Vamos executar 137, 138 e obter os resultados. Veja que o valor obtido do índice de redundância para x, para a variável canônica 1 e variável canônica 2, ou seja, U1 e U2, e para y, V1 e V2, V2 e U2 possuem valores baixos. Então, apesar dos testes estatísticos terem indicado que podemos interpretar ambas as pares canônicos, o valor do índice de redundância indica que o segundo par canônico tem pouco ou nenhum significado prático,
e podemos considerar apenas o primeiro par canônico na nossa análise. Feito isso, podemos obter os pesos canônicos, os coeficientes padronizados, que representam a contribuição relativa de cada variável para cada respectiva variável estatística latente ou variável canônica. Basta executar esta linha e obtemos o resultado. Nós temos que, por exemplo, a variável canônica para as variáveis dependentes nada mais é do que esse valor vezes x9 vezes x10. Então, nós temos nossa variável canônica V1. E para x, basta executar estas duas linhas e obtemos. Então, temos, por exemplo, a primeira variável canônica é igual a menos vezes x1 e até a última vezes x7. Podemos também calcular as cargas canônicas para cada uma das variáveis dos grupos de variáveis. Então, eu tenho a correlação de x1 com v1 e também a correlação entre as variáveis dependentes, representadas por y maiúsculo, e a sua respectiva variável canônica, representada por y minúsculo. Vou executar. Podemos representar de uma forma um pouco mais agradável, instalando esse pacote knitr e carregando. O que nós vamos utilizar é a função ktable desse pacote, que gerará uma saída mais agradável. Utilizamos os mesmos valores anteriormente, mas definimos o nome das colunas, como carga canônica para o 1 e o 2. Então, na realidade, eu executei essa linha. Executando a linha 182 e 183, eu tenho para a carga canônica para V1 e V2. E podemos obter as cargas canônicas cruzadas. O maiúsculo indica a minha matriz original. Esses nomes dessa função você não deve mudar. Esses anteriores, o que você pode mudar é apenas este que está de verde. Foi um texto. Os demais você não deve mudar nada, apenas executar. Então essa rotina foi feita de tal forma que você teria que mudar pouco quando fosse executar novamente. Nem estas daqui são necessárias mudar. O que você teria que mudar seria apenas aqui no início, 14 e 18, construindo sua matriz. Após construí-la, todo o resto basta executar e você terá seu resultado. E você deve interpretar, lembrando que no caso, dependendo do número de variáveis em cada grupo, você pode ter mais ou menos, dependerá do número de pares canônicos. Se você tiver 3 variáveis em cada grupo, por exemplo, então você teria uma terceira coluna aqui, e aí você teria que incluir também um nome para essa terceira aqui. Ou se você só tem uma, você deve retirar essa carga canônica, o 2 e V2, se por exemplo y tivesse apenas uma variável. O que não faria sentido para a nossa análise. Apenas uma, você poderia utilizar uma regressão linear. Concluindo então, obtendo então para as cargas canônicas cruzadas, as variáveis x com a variável canônica para y e a carga canônica cruzada das variáveis y com a variável canônica obtida pelo x. Então, é esse os resultados que eu gostaria de mostrar. Espero que você tenha gostado do vídeo, deixe seu like, deixe suas dúvidas, deixe seus comentários, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as nossas notificações de novos vídeos no canal. Até a próxima!